mais uma aula da Escola de Pitágoras. E hoje nós vamos dar constituição àquelas aulas de proporção. Porém, hoje nosso foco é regra de 3 simples. Se você tem uma certa dificuldade em entender como faz esse cálculo, vamos tirar essa complicação agora mesmo, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vamos estudar. Falar de regra de 3 simples, há uma necessidade obrigatória de se falar de proporção. Nas aulas de proporções para trás, eu comentei da questão do produto dos extremos ser igual ao produto dos meios. Eu mostrei possibilidades de você saber se uma fração é proporcional a outra fração. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. A fração 2/3, ela é proporcional à fração, por exemplo, 8/12. Por que, professor? Tem várias formas de provar isso. A mais comum de todas é você fazer a multiplicação do 2 pelo 12 e também do 3 pelo 8. E assim você vai averiguar se as duas respostas são iguais. Se as duas respostas forem iguais, são proporcionais. É uma das formas. Então você pega e multiplica esse 2 por esse 12 e esse 3 por esse 8. 2 vezes 12 vai dar 24. E 3 vezes 8 vai dar também 24. Então, quando você fez esse cálculo em x, deu 24 embaixo, deu 24 em cima, ótimo. Fica comprovado que as duas frações são proporcionais. Mas em que isso vai me ajudar em regra de 3 simples? A regra de 3 simples, ela se baseia nisto. E é isso que eu quero te mostrar agora para que você entenda muito bem como fazer uma regra de 3 simples. Preste atenção. Vamos supor que você não conheça um desses valores. Apenas um. Qualquer um dos 4. Para que eu possa te mostrar como aplicar a regra de 3 simples, o cálculo em x, para que encontre-se um valor desconhecido. Por exemplo, vamos aqui repetir. Eu vou colocar 2 sobre 3 igual x sobre 12. Professor, eu sei que esse x é 8. Eu sei que você sabe. Eu quero primeiro te mostrar, se você não soubesse, como você ia descobrir isso em cálculo em forma de x. Vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Acompanhe bem direitinho. 3 vezes x, 3x, eu não sei quem é o x, igual 2 vezes 12, 24. Você sabe que aqui é uma multiplicação. Você vai isolar o x, vai deixar o 24 aqui e vai trazer o 3 dividindo. Portanto, o x é igual a 24 dividido para 3. É quanto mesmo, hein? 8, não é? Muito bem. É o 8 que está aqui. Nem você mesmo disse. Eu só quis demonstrar como encontrar um valor desconhecido utilizando a regra de 3, de forma simples e tranquila. Tá bom? Eu vou colocar aqui uma situação problema, porque geralmente é o que aparece que causa uma certa dúvida na hora de fazer esse tipo de cálculo. Então, analisando a situação problema, nós vamos poder, assim, aplicar essa situação envolvendo as grandezas. É muito importante analisar as grandezas que tem no enunciado de uma questão que tem regra de 3 simples. Até porque nós vamos trabalhar regra de 3 simples diretamente proporcional, regra de 3 simples inversamente proporcional. Então, vamos para o exemplo, tá certo? Olha lá. Vamos averiguar esse exemplo simples, tranquilo e fácil. E já entender a questão um pouquinho de grandezas, principalmente quando ela é diretamente proporcional. Acompanhe, tá certo? João faz umas xícaras de café deliciosas. Em cada xícara de café, João usa 3 colheres de açúcar. Olha as informações aparecendo. João costuma beber apenas 2 xícaras de café por dia. Mas hoje, em sua casa, tem 8 amigos. E cada um quer beber 1 xícara de café. Quantas colheres de açúcar João vai usar para preparar essas xícaras de café? Muito bem, vamos avaliar a situação, certo? E preste atenção a uns detalhes. Tem muita coisa no enunciado que às vezes nem precisa ser usada. Por exemplo, o enunciado falou a história todinha, um café delicioso,
disse que o João toma 2 xícaras de café por dia e pronto. O segredo está aqui, ó. Mas, hoje em sua casa tem 8 amigos. Muito bem. 8 amigos. E cada um quer beber 1 xícara de café. Ponto final. Agora vem a pergunta. Quantas colheres de açúcar João vai usar para preparar essas xícaras de café? Quantas xícaras João vai preparar? Bom, se vieram 8 amigos e cada um quer 1 xícara de café, ele vai ter que fazer 8 xícaras de café? Estou interpretando a pergunta. Professor, e o que é que tem a ver aqui? Regra de 3 simples que eu não estou vendo. Tem muita coisa a ver. O começo do enunciado não é porque ele não trouxe o comando, que foi a pergunta, que ele não é importante. O começo da pergunta, ela traz uma informação interessante. Quantas colheres de açúcar é usado em 1 xícara de café? João usa 3 colheres de açúcar em cada xícara de café. Então, professor, eu posso separar assim, né? Por exemplo, eu tenho aqui a quantidade, certo? Que são as colheres, certo? A quantidade de colheres. E aqui eu tenho para as xícaras. Exatamente. Em 1 xícara, presta atenção aqui, Em 1 xícara, ele usa 3 colheres. Legal, né? Para cada 3 colheres, quantidade de colheres de açúcar, ele consegue produzir 1 xícara de café. São 8 amigos, né? Então ele vai ter que fazer 8 xícaras de café. Então as xícaras, professor, são 8. Muito bem. Mas a quantidade de açúcar? X. Eu não sei quanto é. Olha o que apareceu aqui. 3 colheres de açúcar, 1 xícara de café. Quantas colheres de açúcar para 8 xícaras de café? Regra de 3 simples. Como é que resolve, professor? Primeiro eu quero que você entenda o que é diretamente proporcional. Se em 1 xícara eu uso 3 colheres de açúcar, se eu fizer 2 xícaras, eu vou usar o dobro. Se eu fizer 3 xícaras, eu vou usar o triplo. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de xícaras de café, também vai aumentar a quantidade de açúcar. Aumentou as xícaras, aumentou o açúcar. As duas aumentaram, diretamente proporcional. E se as duas diminuírem? Diretamente proporcional. Se aumenta o café, aumenta o açúcar. Se diminui o café, diminui o açúcar. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Afinal de contas, como resolver isso? Simples. Cálculos em forma de x. 1 vez o x, 1x. 3 vezes 8, 24. X é igual a 24 dividido para 1. E 24 dividido para 1 é 24. Ele vai precisar de 24 colheres de açúcar. Simples, né? E você percebeu aqui. Nós interpretamos juntos, resolvemos juntos, e você ainda entendeu o que é grandezas diretamente proporcionais. Aumentou as xícaras de café, também vai aumentar o açúcar. Diminuiu as xícaras de café, também vai diminuir o açúcar. Quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, diretamente proporcional. Quando uma grandeza diminui e a outra também diminui, diretamente proporcional. Espero que tenha entendido. E vamos agora para o segundo exemplo. Muito bem, nesse último exemplo, nós vamos analisar agora a questão da regra de 3 simples, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos analisar a situação aqui. Com a velocidade de 75 km por hora, um ônibus fez um percurso em 40 minutos. Devido ao congestionamento,
esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média do ônibus no percurso de volta? Primeira coisa a sinalizar nessa questão é o seguinte: o ônibus que foi é o mesmo ônibus que voltou. Mesmo motor, mesmo motorista, mesmo rendimento. O percurso que ele fez indo foi o mesmo percurso que ele fez voltando. Tudo bem? Analisando isso, perceba a seguinte situação. Se um transporte a 75 km por hora, ele levou 40 minutos, se ele voltasse na mesma velocidade, ele levaria o mesmo tempo. Concorda? Mas, por conta de um congestionamento, ele fez o mesmo percurso em 50 minutos. Analise a situação. Se eu estou a uma velocidade, eu vou percorrer um espaço em um determinado tempo. A 75 km por hora, eu fiz um percurso em 40 minutos. Se eu acelerasse mais, se eu fosse mais veloz, eu fazia em menor tempo. Olha o que aconteceu. Se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui, porque eu vou mais veloz. A mesma coisa que se eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo vai aumentar, porque eu vou mais lento. Então, você percebe que tem duas grandezas: a velocidade e o tempo. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. E quando a velocidade diminui, o tempo aumenta. Quando isso acontece, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta, isso é inversamente proporcional. É o caso que está acontecendo aqui. A situação muito parecida com o exemplo anterior, mas inverso. Por exemplo, eu posso dizer aqui que quando ele estava a 75 km por hora, ele conseguiu fazer o percurso em 40 minutos. Ótimo. Só que ele agora, quando voltou, ele fez o percurso, só que ele levou 50 minutos. 50 minutos. Qual foi a velocidade? É o que eu quero saber. O X da questão. Qual foi a velocidade que esse ônibus veio, já que ele levou foi mais tempo? Mas lembre-se, você já fez um estudo. Se ele levou mais tempo, é porque ele diminuiu a velocidade. Então, regra em 3 simples, inversamente proporcional. Como é que eu faço, professor? Em X, é só fazer isso aqui e isso aqui, que nem no exemplo anterior? Não. Nesse caso aqui, você faz do jeitinho que a linha azul está indicando. O 75 vai multiplicar o 40. E o X vai multiplicar o 50. Tem que ser feito assim. Certo? Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Então, se eu fizer essa conta, ó, 40 vezes 75. 0 vezes 4. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0. Vai 2. 4 vezes 7, 28. 28 com 2, dá quanto, hein? 30. Vamos somar? 0, 0, 0, 3. Deu quanto? 3.000. Legal, né? 75 vezes 40, 3.000. X vezes 50, 50x. Vai deixar o x sozinho e vai ficar 3.000 dividido para 50. Você sabe muito bem que pode fazer isso, ó. Então ficou x igual 300 dividido para 5, que você sabe que é 60. Então, nosso x deu 60 km por hora. Viu como aquela coisa que eu falei tem sentido? 75 por hora, 40 minutos. Agora o x é 60? Vou até substituir aqui para você entender. Viu que legal? Diminuiu a velocidade, de 75 foi para 60, aumentou o tempo.
inversamente proporcional. E você faz assim, nesse sentido. Certo? Tranquilo, né? Espero que você tenha entendido. Vai ter mais aulas de regra de 3 simples diretamente proporcional, regra de 3 simples inversamente proporcional, e espero que você possa curtir nosso trabalho, ficar atento a essas aulas, e garanto que você vai tirar 5 e 10 nessa área da matemática. Tchau, tchau, e até a próxima aula.